Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Salomão fez o melhor que ele podia para Deus. Isso é colocado para nós como um princípio bíblico. Dê o seu melhor para Deus. Um tempo de qualidade. O melhor do seu tempo, dedique para Deus. Não a sobra do seu tempo. Mesmo princípio vale para contribuições. Você dê como oferta logo das primícias que você receber. Não deixe para o fim a sobra, o dinheiro do troco final para dar como oferta para Deus. Faça como Abel e não como Caim. O Caim deu no final da produção dele. O Abel deu das primícias das ovelhas que ele criava, ele deu para o Senhor. Dê para Deus o melhor do seu dia, do seu coração, da sua disposição. Dê para Deus o melhor que você tem. O Salomão, isto é trazido tanto em Reis, 1 Reis capítulo 7 e 8, quanto em Crônicas, 2 Crônicas no capítulo 5, onde eu quero tomar como referência a descrição do que ele fez. Depois que construiu o templo todo segundo a planta que Davi tinha dado, porém com os enfeites e ornamentos de ouro que o Salomão, achou de fazer, porque ele pensou o seguinte: nós somos hoje um país muito rico, nós temos ouro sobrando, que é considerado o que há de melhor. Por que não vamos dar para Deus um templo suntuoso, maravilhoso, enriquecido com ouro, o que temos de melhor? Então nós vamos dar para Deus sim o que temos de melhor. Vamos fazer esse templo maravilhoso. Então construiu e arrematou e conferiu, tudo ficou pronto. Evidentemente tirou todo o restante do material, o entulho de obra, limpou, fez uma limpeza completa e o templo ficou maravilhoso. Mas ele ainda não inaugurou. Levou pelo menos 8 meses para inaugurar. Marcou uma data para que os sacerdotes se preparassem, todos os líderes e autoridades do povo também se preparassem, para que pudessem ir lá participar daquela grande festa de inauguração. A festa de inauguração seria fundamental, festa de inauguração, e ele queria fazer o melhor. E foi realmente uma festa sublime, maravilhosa, suntuosa, rica, abundante em gêneros para todas as pessoas. Provavelmente ele exigiu que todos se vestissem muito bem. Aquilo era a antiga aliança, tudo isso era importante. Como os sacerdotes se vestiram, os levitas, as autoridades, o rei, sua família, ele zelou para que tudo fosse feito da forma mais bonita, mais aparente para Deus. Queria uma festa de grande aparência. Por uma razão que Deus sabe, na época eles não tinham fotografia, não fizeram pinturas, não tinham televisão, câmeras e nada disso. Então, tudo que era de melhor, aquele visual sublime, aquela multidão reunida glorificando a Deus, não foi registrado. Nós hoje não sabemos como foi. Não temos ideia para nossos olhos de como aquilo foi. E quando a glória de Deus desceu, a Shekinah do Senhor encheu o templo, também não sabemos. Hoje nós não temos esse registro. Deus sabe
Por quê? Talvez para não idolatrarmos essas coisas. E o interessante é que 5 anos depois da morte de Salomão, tudo aquilo foi tirado, toda aquela glória, riqueza. O Egito simplesmente invadiu, profanou o templo e levou toda aquela riqueza para o Egito. E o templo ficou ali depauperado. Mas aí vem o Novo Testamento, e o templo já tinha sido simplesmente destruído. E o que havia na época de Jesus era uma reconstrução que não tinha mais a glória de Deus. É bom a gente lembrar, no capítulo 10 de Ezequiel, a glória de Deus deixa o templo e nunca mais voltou. Aquele templo foi reconstruído, os judeus querem reconstruir o terceiro templo, não tem glória de Deus ali não. Aquela aliança acabou. O templo era o centro daquela aliança, onde se concentrava a adoração a Deus. Os novos tempos chegaram. Jesus disse para a mulher samaritana: vem. O tempo já chegou em que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. A nossa grande Shekinah, aquela grande manifestação da glória de Deus, aquela apoteose que vai acontecer no céu, no arrebatamento, quando aquela multidão lá no Apocalipse, com palma nas mãos, glorificarão o Senhor. Gente de todas as tribos, povos, línguas e nações glorificarão o Senhor. Não vai ser aqui na terra, vai ser lá no céu. E hoje essa glória é dada para Deus em espírito. Às vezes 2 ou 3 reunidos. Meu irmão, você consegue se reunir 2 ou 3 irmãos para orar, ou em família, dando honra e glória para Deus? Você valoriza esse momento de orar, de adorar a Deus, e você dá realmente o seu temor e reverência a Deus. Você sente a presença de Deus em espírito ali, quando você se reúne com 2 ou 3? Ou você acha que isso só é possível quando se reunirem 1000 pessoas? Bom, quando nós reunimos 1000 pessoas aqui, vai ser um culto maravilhoso. Será que Deus está fazendo questão de aparência? O culto de Salomão foi aceito pelo Senhor, não necessariamente pela grandeza material, pela aparência, mas pela sinceridade dos corações. O Salomão mandou que se preparassem, deu tempo para se prepararem, os levitas se prepararam, os sacerdotes também se santificaram e todos deram louvores, honras e glórias ao Senhor, e o povo também em volta se prostrou em adoração. Então Deus gostou do propósito do coração e desceu a sua Shekinah e manifestou a sua presença gloriosa ali. Interessante. Deus manifestou a sua presença gloriosa ali, mas não foi por causa da aparência, por causa da sinceridade dos corações. Hoje, no meio evangélico, nós nos enganamos, achamos que pela roupa das pessoas, um desfile de moda na igreja, pessoas todas bem vestidas, e aquele show religioso, o templo suntuoso, todo mundo elegante, que Deus vai tirar o chapéu, vai gostar. Não, não é isso. É a sinceridade de coração que agrada a Deus. E, em geral, as coisas não se misturam, não se coadunam, não. Pois é, Deus quer sinceridade de coração, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é com aparência, é em espírito. Não precisa de aparência nenhuma, precisa de um coração quebrantado, espírito contrito, para agradar a Deus. Eu busco esse padrão, cultos solenes, reverentes, com amor, derramando o coração ali na presença de Deus. Eu busco esse padrão. Estou querendo caminhar nessa direção, tanto por mim quanto pelos meus irmãos. Eu quero caminhar nessa direção. Pois é,
Deus é um Deus maravilhoso. Então, Ele nos ensina isso. Você quer agradar a Deus? Cuidado, não é com aparência, não. Não é com quantidade de gente, de coisas, tamanho de templo, ou ornamentação, beleza dos olhos, coisas aparentes. Não é com nada disso, é com o coração contrito e quebrantado. O Senhor nos ensina. Davi aprendeu essa lição, no Salmo 51, ele diz isto: um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Aprenda este caminho para você poder se achegar a Deus assim, com sinceridade. Abra o coração, volte-se para Deus, meu irmão, volte-se para Deus, minha irmã, e proponha no seu coração de gastar tempo, investir sinceridade no seu culto a Deus. Não fique dependendo dos outros, mas você dê sinceridade no seu culto a Deus. Aprenda isso, que é o que agrada ao Senhor e razão pela qual Deus desceu a sua Shekinah lá naquela inauguração de Salomão.